Oh, aleluia! Glória a Deus! Paz do Senhor a todos. Estamos mais uma vez aqui, felizes, contentes com você, para estarmos aqui estudando, né? Mais uma lição abençoada, mais uma lição maravilhosa nessa oportunidade. Então, antes de eu adentrar aqui na nossa lição, gostaria de agradecer por todos, pela sua presença, por você estar aqui juntamente conosco, nos prestigiando, assistindo o nosso canal e, entre tudo isso, fazendo parte, né? Deixando o seu comentário, deixando o seu like, se inscrevendo do canal. Então, tenho sido grato aí a você que tem nos ajudado, tem deixado aqui a sua participação, né? Tem comentado, tem levado aí as nossas videoaula aqui aos demais aí que também são fãs aqui, né? Ou gostam de escola dominical. Então nós estamos aqui no nosso canal EBD para Todos. Você é o nosso convidado especial de hoje para estar comigo assistindo, pesquisando, comentando aqui dentro da nossa lição de hoje. Então, não se esqueça, antes de você começar, não se esqueça, deixe o seu comentário, tá bom? Então, convido você para comentar, convido você também para apertar ali o sininho para poder receber as novas, né, os novos vídeos, as novas videoaulas aí para você, e também se inscrever no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Então, por favor, não se esqueça, se inscreve no canal, deixe o seu like aí para nos ajudar, pois a sua ajuda aqui é o que nós somente contamos aqui. Não pedimos nada, não pedimos valores, não pedimos dinheiro, não pedimos para você nos dar nada, não queremos nada de você, queremos apenas a sua presença, a sua alegria e a sua participação aqui junto conosco. Então, muito obrigado, estou satisfeito com você, estou satisfeito com as pessoas que têm estado conosco aqui, mas gostaria que mais pessoas também tivessem o privilégio de estar também juntamente conosco aqui. É um privilégio eu estar aqui com vocês, tá bom? Então, para que nós possamos continuar, gente, com esse canal, fazendo as nossas aulas, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse no nosso canal aí, tá bom? Então deixa o seu comentário, deixa o seu like, deixa a sua participação e aí divulga o nosso canal aí para as demais pessoas. Antes de eu falar aqui o que nós vamos estudar hoje, qual é a lição, que é a lição de número 8, eu gostaria de convidar você para estar lá no nosso canal, tá bom? No nosso outro canal, Nada Além da Verdade. Nós iremos ali falar de um assunto maravilhoso, tá? Gostaria de que você participasse lá também. Nós iremos tratar de um assunto bem polêmico, bem interessante, e você é o nosso convidado para estar lá juntamente conosco. Então não se esqueça, tá? Vai lá, se inscreve no nosso canal. Você que é inscrito aqui, se inscreve lá no nosso canal, lá Nada Além da Verdade. É um canal abençoado que nós procuramos sair um pouquinho fora, né, dos assuntos. Aqui nós tratamos mais dos assuntos da IBD, né, da Escola Dominical. Lá nós temos uma oportunidade maior para tratar de outros assuntos concernentes a polêmicas, assuntos mais graves, mais, né, que as pessoas aí querem tratar, querem comentar. Então convido você para ir lá no nosso canal Nada Além da Verdade, tá bom? Onde nós somos administradores também lá e fazemos também as colocações lá. Então vamos deixar de conversa aqui, já vamos adentrar aqui na nossa lição de hoje. Convido você para fazer parte aqui de mais uma lição maravilhosa. Lição de número 8, gente. Então você é convidado, você é meu convidado para também participar dessa lição. Então, o tema da nossa lição hoje, né? A lição é a lição de número 8, como eu já disse, tá? O tema da nossa lição deixa eu ler aqui, porque eu não coloquei aqui na lousa por causa, mas a mordomia do tempo, tá bom? Então, nós iremos estudar a respeito do tempo. O que o tempo, o que tem a ver o tempo para nós, conosco? O que esse tempo tem a ver conosco? Muita coisa, gente. Então, nós estamos aqui sendo, vamos dizer assim, nós somos peças fundamentais dentro desse relógio mundial, desse relógio universal, desse calendário, né, desse relógio eterno, ou desse relógio que Deus criou aí para nós estarmos administrando ele, sendo administrado por ele. Porque da mesma forma que nós administramos, né, da mesma forma que nós vivemos com base no tempo, nós também temos que
administrar o tempo ao nosso favor, porque muitas das vezes nós se perdemos no tempo, né? Ou paramos no tempo. Como assim paramos no tempo? Sim, paramos no tempo quando nós deixamos de fazer tudo aquilo que nós está no nosso coração, ou até mesmo nós temos planos, projetos, né? Então, quando está no nosso projeto de fazer coisas, de desenvolver coisas, de formações, de desenvolvimento de pensamentos, filosofias, e quando nós paramos no tempo, deixamos de investir, deixamos de trabalhar essas coisas ao nosso favor, nós paramos no tempo e o tempo continua, né? Porque o tempo, ele é uma eternidade. Mas nós paramos no tempo e deixamos aí de fazer aquilo que nós poderíamos fazer. Mas nós vamos entrar aqui de uma forma bem interessante, bem concisa, para que nós possamos aí entender bem aqui a nossa lição, amém? Então, o tema de hoje é a mordomia do tempo, então não se esqueça, deixa aí o seu comentário, o seu like, tá bom? E a sua participação. Então, o texto áureo de hoje, gente, ele vai dizer assim, está em Efésios, tá? Efésios capítulo 5, verso 15 e 16, que é o nosso texto áureo aqui, ele diz assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, né? Mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Então, olha, o conselho aqui do apóstolo Paulo aos irmãos ali de Éfeso era para que eles administrassem o tempo, porque o tempo ruge, né? O tempo ele passa, ele voa, e se nós não administrar o tempo que nós temos, nós se perderemos, não fazemos nada, perderemos a nossa vida, perderemos a nossa vivência, perderemos todas as coisas aí que nós estamos projetando para o nosso futuro. E se nós não vivemos o tempo administrando, remindo, né, o tempo, exprimindo o tempo, nós acabamos perdendo aí todas as coisas aí que nós podemos fazer concernente a esse tempo pré-determinado por Deus. Porque todas as coisas, gente, não somos aqui calvinistas no ponto de, né, fazer uma análise sem bases, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus predestinou todas as coisas para a sua vontade, para o seu louvor. Porém, a soberania de Deus, ela fez com que o tempo, né, fosse criado para que nós vivêssemos e se firmássemos aí debaixo de todas as coisas que foram criadas por Deus. Então o tempo, ele é, ao mesmo tempo que ele é o nosso amigo, ele também se torna o nosso inimigo. Por quê? Porque se nós não administrarmos o tempo que foi pré-determinado para nós, porque nós temos um tempo de nascer e um tempo de morrer. Assim está escrito, nós vamos ler aqui em Eclesiastes capítulo 3, mas se nós não administrarmos esse tempo que nós temos, né, do tempo de nascer até o tempo da nossa partida dessa terra, então nós perderemos aí todas as coisas maravilhosas que Deus nos deixou para nós aqui. Mas vamos lá, a nossa verdade prática, ela vai dizer assim, ó: não se pode recuperar o tempo perdido, por isso é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Gente, isso é um fato, nós não conseguimos mesmo, não se pode voltar atrás. Tem muita gente que fala: se eu tivesse 17 anos, se eu tivesse 18 anos, se eu tivesse 20 anos, mas infelizmente a pessoa tem 50, né, e deixou para pensar, deixou para raciocinar a sua vida aos 17 anos, aos 50. Então, vamos administrar o tempo que se chama hoje. Vamos administrar o tempo, o calendário que se chama hoje, agora, para que no futuro nós não voltamos atrás com as nossas lembranças, né? Com as nossas lembranças dizendo: olha, se eu tivesse, olha, se agora fosse. Mas não é. Passado é passado, tá? Como diz Aristóteles, né? Como diz Aristóteles a respeito do tempo, ele fala assim, ó: dentro da filosofia platônica aristotélica, o tempo é um movimento entre o antes, que é o passado que já foi ou já ocorreu, né? Do depois, né? Do depois.
que é o futuro que ainda não se concretizou. Então, gente, o passado passou, né? O passado já foi, não tem como voltar atrás. E o futuro ainda não aconteceu, então nós não podemos adentrar no futuro porque ele ainda não surgiu, ele ainda não aconteceu. Nós vivemos o quê? Nós vivemos o hoje. Então, entre o hoje, o passado e o futuro, o passado já passou, já foi, não tem como voltar atrás. Nós não temos aí uma máquina do tempo que nos faz voltar atrás e começar tudo de novo. Isso é ficção de Hollywood, né, gente? Isso é ficção de Hollywood. Você querer voltar atrás, olha, eu vou voltar lá atrás e vou fazer todas as coisas que eu gostaria de ter feito, porque hoje eu sei, hoje agora, o tempo agora, eu sei que se eu tivesse feito, tinha dado certo. Ou então assim, eu vou dar um pulinho lá no futuro porque eu quero ver como eu serei lá no futuro. Né, vendo um aplicativo aí que colocaram no Facebook aí a respeito de como você será no futuro. Gente, isso daí é uma verdadeira de uma enganação, uma balela, é uma pegadinha, né? Uma pegadinha para te enganar, porque nós sabemos concernente à Bíblia Sagrada, ela nos diz que o passado já foi. Passado passou, não tem como voltar atrás no passado. Tudo aquilo que era para você ter feito e você não fez, ficou no passado. Agora, daqui para frente é uma nova história. Você precisa começar a escrever novamente daqui para frente a sua história. Aquilo que você não fez, ficou para trás. Começa tudo de novo. Se você tem vontade de fazer aquilo que você gostaria de ter feito, começa a fazer daqui para frente. Porque o futuro você só vai saber quando ele começar a surgir, né? Quando o futuro vier, quando as coisas começarem a acontecer, aí sim você vai saber. O passado já foi, o futuro ainda não existe. Nós vivemos o hoje, então vamos administrar o tempo que se chama hoje. Amém? Então vamos lá. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em Eclesiastes. Nós vamos ver aqui essa maravilha, essa pérola aqui que o pregador ele diz aqui em Eclesiastes, né? Que ele fala que há tempo determinado embaixo do céu para todas as coisas. Eclesiastes capítulo 3, verso do 1 ao 8. Gostaria que você acompanhasse aí, que ele diz assim, ó. Primeiro, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todos os propósitos debaixo do céu. Gente, o tempo ao tempo determinado, o tempo já está determinado. Então Deus, quando ele começa a criar todas as coisas lá no Gênesis capítulo 1, que começa ali o livro das origens, né? Começa a dar as origens das coisas que foram criadas. Então Deus começa ali no princípio, criou Deus, né? Deus começa a sua criação no princípio de todas as coisas, Deus começa a fazer. Aí ele diz que há tempo para todos o propósito debaixo do céu. Então quando Deus começou a criar todas as coisas, Deus agora começou a colocar propósitos. Então há propósitos de todas as coisas embaixo dos céus. Por quê? Porque nós temos um propósito. Nós não estamos aqui à mercê de qualquer coisa. Não. Toda a criação, tudo aquilo que Deus criou, ela foi criada embaixo de um propósito. Deus criou todas as coisas com base em um propósito. Nós somos um propósito. A morte e a ressurreição de Cristo foi um propósito. A nossa salvação é um propósito. Então tudo aquilo foi criado por Deus com base num propósito. E esse propósito ele tem nos revelado aí. Há tempo de nascer, olha só, ele vai especificando aqui. Eu não vou ler tudo aqui porque nós vamos fazer uma base rapidamente concernente a isso aqui, mas ele fala assim, só para nós entendermos, há tempo de nascer. Então o tempo para nós, gente, o tempo da nossa existência começa quando a origem do nascimento, quando nós somos originados, somos nascidos, né? Quando nós nascemos, o nosso tempo começa agora a surgir, a contar ou a existir para nós. Ele coloca que há tempo de nascer e tempo de morrer. Então olha só, há um tempo determinado, pré-determinado para nascermos e um
tempo pré-determinado para morrermos. Isso foi Deus quem criou, tá bom? Não estou falando aqui no contexto da eternidade, porque a eternidade nós saberemos quando nós estivermos à mercê da eternidade com Deus, tá? Ou estivermos com Ele na eternidade, porque nós estaremos com Cristo na eternidade, estaremos com Ele na eternidade. Por enquanto nós ainda não somos, o nosso corpo não é eterno. Essa criação, essa matéria humana, ela tem um prazo de validade. Então nós nascemos, crescemos, se desenvolvemos e morremos. Mas chegará um tempo após essa morte que nós ressuscitaremos num corpo glorificado e eternamente estaremos com Cristo. Não haverá mais de tempo, o tempo não existirá mais na eternidade, porque Deus também, gente, criou a eternidade, tá? Deus não é eterno, tá bom? Ah, mas você é doido, como é que você fala uma coisa dessa? Deus não é eterno, Deus criou a eternidade também. Nós vamos falar sobre isso, vamos lá, amém? Aqui na nossa lição, eu vou ler a introdução e eu já especifico rapidamente aqui a lição. A introdução vai dizer assim, ó: segundo a Bíblia, a origem do tempo está na intervenção de Deus ao criar o planeta Terra e o ser humano. No planeta original, no plano original, o ser humano foi criado para viver infinitamente, mas após a queda, ele perdeu o direito à imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito com o tempo, onde passado, presente e futuro trazem a dimensão temporal da vida terrena. Assim, o ser humano percebe que sua existência é efêmera, passageira, tá bom? Então essa efemeridade da nossa existência, sabendo que essa nossa existência humana, essa nossa existência física, matéria, ela é uma existência efêmera ou passageira. Portanto, nesta lição estudaremos o conceito de tempo, sua mordomia e proveito que nós vivemos, né, para aproveitar esse tempo que foi criado para nós aí. Então vamos lá. Primeiro, nós temos aqui uma lição, né, sobre a mordomia do tempo. Essa lição ela é separada como de costume, né? Nós falamos aqui rapidamente. Essa lição ela é separada por 3 tópicos, né? Sendo que esses tópicos eles são separados por subtópicos, tá? O primeiro tópico aqui que nós vamos entender é o conceito e a importância. Nós falaremos sobre o conceito e a importância do tempo. Seu primeiro subtópico aqui, a palavra tempo, né? Entendemos aqui essa etimologia dessa palavra tempo. Segundo, o tempo na Bíblia e na teologia, o sentido, né? Qual o sentido do tempo na Bíblia e na teologia, que nada mais é, a Bíblia e a teologia uma coisa é igual a outra. A Bíblia é a teologia e a teologia é a Bíblia. Então, né, não tem muita diferença aqui, porque teologia é teos, né, vem de teos, estudo das coisas de Deus. Então, a Bíblia também é um estudo das coisas de Deus. Quando nós lemos a Bíblia, nós estudamos teologia, basicamente. Isso não cabe aqui muita discussão, porque tá tudo certo. Mas, vamos lá. O segundo aqui, então nós temos só 2 tópicos, né, dois subtópicos, tá? Na nossa lição, mas separado por alguns subtópicos também, o subtópico separado por subtópico. Segundo, a mordomia do tempo, sabendo administração, né? Administrar o tempo, remindo o tempo, que é essa administração do tempo. Contar o tempo, né? Como contar o tempo, a apresentação de contas, a prestação de contas, desculpa, né? Que lógico que nós estaremos, né, nós teremos que prestar conta diante de Deus de todo esse tempo que nós vivemos, porque uma coisa é engraçada, Jesus ele nasceu, viveu 33 anos nessa terra, e quando chegou o seu período, ele também levou diante de Deus, ele prestou conta diante de Deus de tudo aquilo que ele tinha feito. Então Jesus veio, nasceu, cresceu, cumpriu seus 3 anos e pouco ali do seu ministério e depois subiu para o céu e foi lá prestar conta, levar aquilo que ele tinha cumprido diante de Deus. Cumpriu sem discussão, sem colocar nada a perder aqui daquilo que Jesus fez, tá bom? Terceiro aqui, como aproveitar bem o tempo, né? Que o primeiro aqui, use o tempo para Deus, né? Que isso, claro que nós temos que fazer o máximo que... Gente, quando nós tratamos a respeito de dízimo,
dizimar e ofertar, nós temos que entender uma coisa, que dizimar ele está consubstanciado em todas as coisas da nossa área, da área da nossa vida. E uma delas é o nosso tempo. Muitas das vezes, olha só que interessante, muitas das vezes nós queremos comprar Deus com os nossos bens, com o nosso dinheiro, e esquecemos que Deus não quer o nosso dinheiro, Deus não quer valores, Deus quer a nossa vida. Deus nos quer para Ele. Foi isso o propósito que Jesus veio, para nos resgatar para Jesus, não para nós pagarmos o resgate que Jesus já pagou para Deus. Então, aquilo que nós temos é efêmero, né? É algo que é dispensável. Então isso não tem importância, o que tem importância somos nós. Então esse tempo que nós temos para dizimar para Deus, nós temos que priorizar o dízimo do nosso tempo. E muitas das vezes as pessoas acham que não. Eu só pagando, eu só dando dinheiro, eu contribuindo com o valor, isso já está tudo certo, eu não preciso dar. Não, você tem o seu tempo para dizimar para Deus. Você precisa fazer alguma coisa, você precisa dar a porcentagem do seu tempo para Deus, porque é isso que é exigido. Você é importante. Agora, o que você tem, não. Então Deus quer você, quer o seu dízimo do seu tempo do lado dele ali, porque o pouco que nós temos nessa nossa existência, nós fazemos para nós, buscamos, trabalhamos, corremos atrás. Aí quando chega na hora de dar o nosso tempo para Deus, é sempre aquela rapidinha, né? Entramos na presença de Deus correndo e saímos voando. Então, gente, vamos ser entendidos, né, nessas áreas aqui. É bom, é muito bom porque, viu, o tempo para Deus é ainda melhor, é ainda maior do seu dízimo, tá bom? Então tudo bem, vamos lá. Segundo aqui, use o tempo para você mesmo. Então nós também temos que um exemplo é que Jesus fala naquela passagem, quando Jesus fala sobre o sábado. O sábado ele foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Então o que ali nos traz a dizer? Que o tempo ele foi criado por quê? Por causa da existência do ser humano, por causa da existência do homem. Não o homem foi criado por causa da existência do tempo. O tempo, que nem diz, gente, o tempo é passageiro, o tempo voa, mas o homem não. O homem não, o homem ele pode até a sua origem humana, a sua origem terrena passar, mas a sua alma, o seu espírito, eles viverão a eternidade com Cristo, eles viverão com Cristo para sempre. Então o tempo ele foi criado por causa do homem, não o homem por causa do tempo. Terceiro aqui, use tempo para a sua família. Gente, isso é o que está faltando, tá? Muitas das vezes nós fazemos todas as coisas que nós fazemos, nós pensamos somente no nosso, naquele egocentrismo, né? Aquele tal do egocentrismo, pensamos somente em nós, e a família vai ficando de lado, as coisas vão ficando de lado. Aí quando você vai ver, aí o filho sai, casa, a filha sai, casa, a mulher vai trabalhar fora, acaba saindo também de casa, acaba te deixando, abandonando o marido ou o marido a mulher. Por quê? Porque não tiveram aquele tempo para viver em família. Então o inimigo ele vai trabalhando nessa questão de tirarmos também, de nos tirar aí de perto daquilo que nós amamos, né? Nos tornando egoístas, né? Fazendo aquilo só para nós, para o nosso bel prazer. Mas quando nós vamos ver, nós estamos sozinhos, sem ninguém, e o tempo passou e as coisas já foi, não tem como voltar atrás. Mas vamos aprender aí, tá bom? Então, gente, vamos lá, vamos terminar aqui o nosso pensamento rapidamente. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos entender, nós vamos estudar rapidamente, é a respeito do conceito da importância, tá? E a importância. A palavra tempo. Tempo significa série interrupta e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas, ou medida arbitrária da duração das coisas. Então vamos ler de novo para nós entendermos melhor. Tempo significa série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária de duração das coisas. Então o tempo mais ou menos é isso. Nós temos períodos, né? Já dizia o filósofo que o tempo está fundamentado naquilo que se passou ou aquilo que se
que já aconteceu, como aquilo que ainda irá acontecer no futuro, como o presente que está acontecendo hoje. Então, olha só, olha que interessante. O tempo está fundamentado entre aquilo que passou, ou aquilo que já aconteceu, como aquilo que ainda irá acontecer no futuro, né? Ou num futuro incerto. Então, o tempo passou, mas algo vai acontecer no futuro, né? Ou aquilo que também está acontecendo aqui no presente. Então, o tempo ele nutre esses três períodos: passado, presente e o futuro. Então, nós sabemos que o tempo existe. Por quê? Porque as coisas já aconteceram. E nós estamos vivendo também o hoje. E aquilo que está acontecendo hoje, ele vai deixar também, ele vai ficar para trás, porque nós estamos dando sequência. Nós estamos dando sequência ao tempo. E o futuro que vem é algo que nós ainda não sabemos, que nós ainda não temos noção. Mas nós sabemos que ele virá sobre nós. Então, já dizia, né, na filosofia, tá? E outra parte interessante também aqui, deixa só mais um pensamento ou uma definição do tempo aqui para nós, né, dentro da filosofia, para nós entendermos aqui, já para entrar no contexto aqui mais teológico, que eu acho que é o mais interessante que nós queremos aqui. Mas a definição do tempo, tá? O tempo veio a existir dentro de uma fenda da eternidade. Olha só que interessante, né? Segundo aqui esse livro de Severino Pedro, que é um livro, né, de um pastor da Assembleia de Deus, né, muito grande pastor, um grande homem de Deus, né, o homem, a natureza humana explicada pela Bíblia, né? Esse é o tema: corpo, alma, espírito, homem, corpo, alma, espírito. E ele fala dentro daqui, o pastor Severino Pedro, ele fala que dentro desse livro que o tempo veio a existir dentro de uma fenda da eternidade. Deus o criou quando disse: e foi a tarde e amanhã o dia primeiro. Então, ele coloca, né, ele define o tempo como um espaço ou uma pequena fenda que se abriu, né, em meio a essa criação da eternidade. Porque Paul Tillich também é um grande filósofo, né, ou foi um grande filósofo. Ele diz que Deus ele não existe, porque se Deus existisse, ele tinha sido criado por alguém. Então a existência de Deus não se caracteriza dessa forma como nós pensamos ou como nós imaginamos. Olha, Deus existe. Se nós pensarmos assim, porque Deus foi criado por alguém. Então passa a existir quando é criado. Mas ele diz, né, esse filósofo Paul Tillich, ele diz que Deus ele não existe, pelo contrário, Deus subsiste, ele existe por si mesmo, e o próprio Deus, por essa sua existência por si mesmo, ele cria agora a eternidade. Então, se Deus criou a eternidade, é porque Deus criou coisas que também seria eterno. Então, olha que coisa interessante, né? Então, essa fenda que se abriu, né, essa fenda que se abriu do tempo, ela também está aqui encaixada dentro da eternidade. Eternidade é algo que vai embora, né? Não tem fim. Essa eternidade ela não tem fim. Deus criou as coisas para não ter fim, né? E o tempo ele está aqui dentro dessa eternidade. Então é um pouco filosofante demais, né? Ou dentro da filosofia, né? Uma brincadeira aqui, mas é um pouco de filosofia, né? Que é até difícil, né, de nós compreendermos, entendermos, por não ter assim uma capacidade filosófica tão grande assim de assimilar essas coisas, mas nós conseguimos entender mais ou menos com base nisso, dessa característica do tempo aqui. E nós vamos, Gênesis, continuando aqui, só para nós terminar aqui essa parte, Gênesis capítulo 1, verso 5, parte B, ele diz: um dos maiores problemas na imaginação humana é o que é o tempo. Agostinho, por exemplo, perguntava entre si: quem poderia explicá-lo de modo fácil e breve? Poderíamos explicá-lo com palavras. Com efeito, não se pode conceber o tempo sem movimento. O tempo sem o movimento não seria tempo.
seria eternidade. O tempo é, pois, uma espécie de números, mas não é um número descontínuo, é um número contínuo e fluente. Costumamos dizer que um tempo é longo e outro é breve, referindo-nos somente ao passado e ao futuro. Por exemplo, 100 anos passados, 100 anos a vir, é um tempo longo, enquanto que 10 dias passados ou 10 dias a vir são tempos breves. Então, olha só, ele fala a respeito do tempo, né, que vamos dizer assim, 1000 anos para nós é como a Bíblia nos diz, né, que 1000 anos para Deus é como um dia, só que para nós 1000 anos é uma baita eternidade, é muito tempo. Agora 10 dias não, 10 dias é pouco tempo, passa rápido, é algo que passa muito rápido. Talvez nós não sobreviveríamos ou não sobreviveremos, né, a 1000 anos, ou até mesmo muitas das vezes a 100 anos, mas a 10 dias nós alcançaremos, né? Então por isso que ele dá esse sentido aqui. Agostinho pergunta como que se pode chamar de longo ou breve aquilo que não existe. O passado não existe, o futuro ainda não existe, portanto seria melhor dizermos em relação ao passado foi longo e do futuro será longo. Aquele tempo passado foi longo quando era já passado, ou quando ainda era presente. Podia ser longa apenas no momento em que existia. Uma vez passado, não mais existia. Portanto, não podia ser longo, porque de fato não existia. Comumente, os filósofos dividem o tempo em 3 partes: o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. Só o presente existe, o passado já não é, o futuro ainda não é. Então, olha só que coisa interessante, né? Então, logicamente que nós compreendemos o passado, ele passou, ele não existe mais. Então, ele ficou lá na eternidade. Ele ficou lá, ainda que nós tentamos buscar lá no passado, mas nós não conseguiremos atravessar ou voltar atrás ou atrasar o tempo para voltar lá naquilo que passou. Então ele se tornou eterno, se tornou eternidade. O futuro é a mesma coisa. Nós não sabemos quando virá, que dia virá. Então o futuro também faz parte da eternidade. Então o tempo que nós vivemos é o hoje. É aquilo que nós estamos vivendo, porque nós não temos certeza. A única certeza que nós temos é de estar vivos agora. A única certeza que nós temos do tempo é aquele que nós estamos vivendo hoje. Porque o futuro a Deus pertence, porque foi Ele que assim fez. Ele sabe o passado, Ele sabe o futuro, mas o presente, Ele nos deu a oportunidade de nós compreendermos e vivermos esse presente. É muito lindo, gente, é maravilhoso. Mas vamos lá, vamos continuar aqui rapidamente. Então a palavra significa série ininterrupta, né? Continuando aqui, época determinada. Ele é a duração dos fatos, é o tempo determinado, os momentos, os períodos, já vou encerrar, os períodos, as épocas, as horas, os dias, as semanas, os séculos e etc. Nesse sentido, a palavra tempo pode ter significado variados, dependendo do contexto em que se emprega. O tempo também é sinônimo de época, período, prazo, tempo musical, tempo de verbal. Então vamos dizer assim que, né, nos caracterizando aqui a respeito do tempo. O tempo na Bíblia e na teologia. Deus criou o tempo, Ele o formou com o objetivo de estabelecer ciclos para sua obra criada. Vamos aqui rapidamente, né, para nós lermos aqui rapidamente algo importante. A administração do tempo. Nós já vamos ler aqui e já vamos passar para a lousa e já vamos encerrar aqui, né, a nossa aula de hoje. Vamos lá. Primeiro, a administração do tempo. O tempo é ciclo criado, foi o que nós estávamos lendo aqui, só para nós termos uma base. O tempo é o ciclo criado por Deus
para administrarmos a vida, criação e as emoções. Então, o tempo foi nos dado, foi nos facultado esse tempo, criado para nós, porque o tempo não foi criado para outras coisas ou para outros fins, senão para nós seres humanos e para as coisas, as coisas que foram criadas, animais, as plantas, porque todas elas estão à mercê do tempo. Nós estamos, os animais estão, as plantas, todas as coisas estão à mercê do tempo. Tudo envelhece, tudo nasce, tudo morre. Então tudo está baseado no tempo aí, ó. Deus determina o tempo para todas as coisas debaixo do céu, que está em Eclesiastes, que nós vamos ler aqui, né? Pois na eternidade não haverá mais tempo determinado, ou gozaremos nossos feitos na eternidade, ou sofreremos por não termos feito nada. Ou sofreremos a mesma coisa ali na eternidade por não termos feito nada. Então, da mesma forma, gente, quando nós passarmos desse tempo aqui, que começo, meio e fim, nós passaremos para a eternidade, né? Essa eternidade nós gozaremos com Cristo aquilo que nós fizemos, aquilo de bom que foi nos facultado a fazer. Nós gozaremos ali com Cristo, receberemos o galardão, seremos recebidos lá na glória. Ou da mesma forma nós passaremos a eternidade sem Cristo. Aonde? No lago de fogo, porque lá a eternidade vai valer, lá vai ser eterno. Ali aonde ali o fogo não se apaga e o bicho não morre. Então você vai ver que é algo para sempre. Então aqueles que sofrerem a eternidade sem Cristo passarão um período muito longo mesmo, muito longo, sem poder contar o tempo, porque ali é a eternidade sem Cristo. Então, da mesma forma que uns passarão a eternidade com Cristo, outros passarão a eternidade sem Cristo, tá? Mas Deus é mau. Não, Deus não é mau, isso é justiça. Assim como Deus ele é justo, ele é juiz, ele também é amor. Então, porque Deus nos ama, ele é justo para com outros. Então, Deus nos ama e ele é justo para com outros. Porque se Deus nos amasse e simplesmente não fosse justo, todos nós, assim como aqueles que fazem bem, aqueles que fazem mal, não teria condenação, só teria a salvação, só teria gozo e paz na vida. Mas não é bem assim, né? As coisas não é bem assim, porque Deus ele é amor e justo. Nós teremos aqui a gozar nós na eternidade as coisas que nós fizemos de bom, ou de nós se dedicarmos, né, a fazer a vontade de Deus, e também aqueles que não querem fazer a vontade de Deus. Agora vamos lá, o que é tempo? Tá? O que é tempo? O que o tempo revela? Vamos lá, primeiro, o tempo revela existência. Então, primeira coisa, o tempo revela existência. Segundo, o tempo revela origem. Primeiro, o tempo nos revela a existência. Sem o tempo, gente, não saberíamos da existência. O tempo nos revela a origem, da onde nós somos originados, da onde nós viemos. Como nós saberemos, seremos originados, teremos uma origem se nós não sabemos sobre o tempo, sobre nada, né? Se nós ficássemos parados no tempo. O tempo revela começo. O tempo revelou que começou alguma coisa, que algo foi começado, algo deu começo ali. O tempo revela fim do ciclo da vida humana. Então o tempo também revela, assim como o tempo revela o começo do ciclo da vida humana, o tempo também revela o fim do ciclo da vida humana, do ciclo da vida aqui na Terra. Tá? Quinto, o tempo revela a eternidade do Criador. Gente, se nós não soubéssemos do tempo, se nós não tivéssemos conhecimento do tempo, nós não saberíamos, nós não teríamos noção de que Deus ele é sempiterno, que Deus ele está além da eternidade, porque Deus criou a eternidade também. Então a eternidade nada mais é do que uma criação de Deus. Gente, mas mas você está louco? Não, não estou louco. Isso é real. Se nós acreditarmos dessa forma, né, que Deus ele é eterno, nós acreditamos que Deus foi criado para ser eterno. Mas Deus não foi criado para ser eterno, não. Deus criou as coisas para a eternidade, porque Deus está acima. Se Deus está acima da eternidade, então Deus não é eterno. Deus está acima, Deus é sempiterno, aquele que criou a eternidade. Primeiro aqui, vamos entender rapidamente aqui. Primeiro, o tempo nos revela a existência de todas as coisas. Sem ela não saberíamos como tudo começou. Então, né, a primeira coisa aqui que nós entendemos sobre o tempo é que o tempo revela, né, o tempo ele nos revela todas as coisas.
A existência, né, a nossa existência, a nossa vivência, né, revela quem é Deus, porque foi Deus que assim se fez revelar, que está lá em Romanos, né? Todas as coisas que Deus criou revela a sua existência. Romanos capítulo 1 ele vai falar sobre isso, né? Que o Deus criador, ele se revelou através da sua criação. Porque se Deus não tivesse criado, ele não seria revelado. Ninguém saberia porque não existiria nada para se revelar, né? Ou para ser revelado. Segundo, o tempo nos revela de onde somos originados, pois nós somos criaturas e Deus é o criador de todas as coisas. Gênesis capítulo 2. Então, gente, se nós somos criados, é sinal que houve um criador. Ah, mas houve uma grande explosão. Gente, como assim uma grande explosão? Se nós acreditarmos que houve uma grande explosão, então por que essas explosões não continuam criando coisas, outras coisas e continua assim sucessivamente? Então, uma mente mais doentia, uma mente mais descontrolada, acreditaria numa mentira, numa bobagem dessa, que todas as coisas começam a ser criadas através de uma explosão. Explosão não se cria nada, pelo contrário, explosão se destrói. Explosão não é para criar, explosão é para destruir. Então não tem lógica, essa mente é muito doentia, é muita pouca filosofia para pouca ciência, né? Vamos lá, terceiro aqui, o tempo nos revela que todas as coisas criadas têm uma origem e um começo. Gênesis capítulo 1. Então, todas as coisas foram criadas por uma pessoa, por alguém, por um ser, vamos dizer assim, né? Todas as coisas foram criadas por alguém, por Deus. Então, se todas as coisas foram criadas por Ele, então todas as coisas se originou dele. Então, Ele é a origem de todas as coisas. Ele é a origem, porque tudo se originou dele. Então, Deus é o tempo também, porque se originou dele também, tá? 4. O tempo nos aponta para o fim do ciclo terreno, assim como o fim de todo mal. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 8 ao 14, que Pedro vai falar, né, que naquele dia, no final de todas as coisas, o que acontecerá? Os céus e a terra, aquilo que foram criados por Deus, os céus e a terra passarão. Eles se destruirão, eles serão destruídos, queimados, serão enrolados como pergaminho e eles se desfarão em cinzas. Então, olha só, assim como Deus criou, com a sua palavra, com o poder da sua palavra, Deus criou todas as coisas, da mesma forma as coisas vão serem destruídas pela sua palavra. Então os céus e a terra passarão, serão enrolados como pergaminho e se desfarão em chamas, em fogo. Então olha que coisa interessante. Quinto, o tempo nos revela a eternidade de Deus, pois apenas um ser eterno poderia criar o espaço-tempo. Provérbios 8, 22 e 31, né, que a própria sabedoria ali, que a sabedoria é uma pessoa, não é algo efêmero, não é uma pessoa, é um ser que é Jesus, né, que é o autor de todas as coisas, que é o princípio da sabedoria, que Deus, né, o próprio Deus é o princípio da sabedoria. Se ele é o princípio da sabedoria, então ali está falando sobre o próprio Jesus, sobre o próprio Cristo, né? Então ali ele fala que todas as coisas, quando foram criadas, né, ele estava lá, porque a sabedoria estava antes de todas as coisas, antes do pó do mundo. Olha que coisa interessante. Antes do pó do mundo ter surgido, ele já estava lá no começo, ou antes, né? Antes do começo de todas as coisas, ele já estava lá. Então ele também está além da eternidade, ele também é sempiterno. Vamos lá, João capítulo 1, verso de 1 a 4, vai falar sobre, vamos ler rapidamente, Evangelho de João capítulo 1, que fala assim, olha, no princípio era o verbo. Esse verbo aqui é o arque, né? Ele está falando, não é algo também, não é alguma coisa, é um ser, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então você vai ver que ele mesmo caracteriza aqui que o verbo não era alguma coisa, o verbo era alguém, que ele estava com Deus e ele era Deus. Então ele não fala que somente estava, porque se ele falasse somente estava com Deus, então aquilo seria as palavras que Deus estava dizendo, era conversa apenas. Mas ele está falando que ele estava com Deus e ele era Deus. Então aquela conversa, aquele diálogo, aquela palavra que foi dita lá no Gênesis, haja, né, é o próprio Deus.
Deus se manifestando ali, como Pai, Filho e Espírito Santo ali. Não que ele é uma pessoa só, tá, gente? Não acredito nisso. Tá? Eu sou trinitariano aqui, eu acredito na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo como três pessoas distintas, porém no poder uno, tá bom? Então é isso que eu acredito. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então você vai ver que não tem dúvida, sem sombra de dúvida, né? Sem sombra de dúvida, Jesus, ele estava no princípio, ele é Deus, e foi ele que criou todas as coisas juntamente com o Pai e o Espírito Santo ali, tá bom? Na eternidade. Deus é sempiterno, ele está acima da eternidade. Deus não existe, pois a existência é para as coisas que foram criadas. Deus subsiste ou existe por si mesmo. Então, gente, já falamos sobre isso, tá? E para nós aqui, já vimos para o nosso encerramento aqui, vamos aqui na nossa lousa, tá? Então, a primeira coisa que nós temos aqui o tempo, né? Nós entendemos o tempo pela separação, né? Colocamos o relógio aqui, porque é isso que para nós, seres humanos, caracteriza a contagem do tempo. Nós só entendemos o tempo, gente, não é porque nós olhamos para o céu, ouvimos as nuvens passando, ou a chuva, não. Nós entendemos o tempo pelo ciclo do nosso calendário, né? Foi desenvolvido calendários, né? Tem muitos calendários aí que romanos, egípcios, tem vários tipos de calendário ali que nós vamos, não dá tempo de nós vermos, mas está ali, você vai ver, gregoriano, tem muitos franceses, até os franceses desenvolveram uma espécie de um calendário, só que foi rejeitado e voltou ao calendário gregoriano de novo. Mas tudo bem, não vamos entrar nessa questão aqui. Mas só aqui para nós entendermos sobre esse relógio, ele simboliza para nós, ele traz um símbolo de que há algo, é algo mecânico que foi desenvolvido, mas ele traz para nós o entendimento da contagem do tempo. Então, quando nós começamos a contar o tempo, é quando nós nascemos. Quando algo começou a existir, então começa a se contar o tempo, tá? Então, lá do princípio, Deus começa a contar o tempo para as coisas que foram criadas. Então, disse Deus, haja luz e houve luz. Então, dali para as trevas é um tempo. Então, luz, trevas, é um tempo. Do tempo da luz para as trevas. Tempo de nascer, tempo de morrer. Então, nós sabemos que há um tempo de nascer e outro tempo de morrer. Então, aqui é o tempo. Só que o tempo do fim de todas as coisas criadas. Então, aqui dentro, gente, aqui dentro está o tempo do fim, né, de todas as coisas criadas. Ainda que aqui não vai marcar, mas nós sabemos que isso aqui vai rodar. O nosso relógio biológico, ele vai contando. E quando chegar o fim, ele para. O nosso relógio biológico, ele vai parar. Quando chegar o fim, ele vai parar. Tempo de origem das coisas. Então, o tempo de origem está aqui dentro também. Tempo que originou. Nasceu. Ou começou a se desenvolver a junção ali da mulher com o homem. Começou-se a dar origem ali num feto. Aquilo começa a se contar o tempo para ele, as semanas, os dias, as horas, os meses, as semanas, até chegar o ano aonde ele vai nascer. Então aí já começa a contar o primeiro ano de nascido e tal, assim por diante. Então, o tempo da origem das coisas e o tempo do fim também. Remindo, né? Aqui também está dentro aqui da administração, que nós podemos administrar cada tempo. Cada tempo aqui é administrável por nós. Então, cada hora, cada minuto, cada segundo aqui, nós conseguimos administrar, porque dentro desse tempo nós podemos fazer as coisas, nós podemos calcular essas coisas dentro desse período. Eu faço algo dentro de um certo período, eu trabalho dentro de um certo período, eu encerro dentro de um certo período, eu tenho um certo período para me descansar, eu tenho um certo período para me trabalhar, eu tenho um certo período para me folgar, para me se divertir, mas eu tenho um certo período também para me fazer as coisas para Deus. Então tudo está dentro desse relógio biológico, tá? Então nós vivemos o tempo, né, administrando ele. Então esse tempo precisa ser administrado. E essa fenda que foi criada dentro do tempo, né, essa fenda é a beleza daquilo que Deus quis.
nos dá, essa fenda que Deus abriu, então foi um presente que Deus nos deu para nós podermos viver debaixo do sol, assim como Eclesiastes ele vai dizer que há tempo de nascer, há tempo de crescer, então nós temos um período de tempo para todas as coisas debaixo do céu, amém? Então para nós encerrarmos aqui, não vou mais longe porque o assunto ele é vasto, mas eu vou parar por aqui, já vou encerrar aqui. Use o tempo para Deus, né, que ele falou aqui, tá? Que nós temos o tempo para a família. Gente, deixa eu só falar aqui rapidamente, que já estamos encerrando. Use tempo para a sua família. Há líderes que têm tempo para a igreja, para viagens, seminários, conferências e convenções, mas deixa a sua família em segundo ou terceiro plano. Gente, é por isso que muitos, isso não é uma desculpa, tá, gente? Não é uma desculpa, mas é por isso que muitos relacionamentos, até mesmo dentro de igrejas, de pastores, de líderes, têm se acabado, têm se encerrado por causa disso. Estão mais preocupados com as finanças, com a administração, com as pessoas de fora, com todas as coisas ali que roda o seu meio ali, mas está esquecendo que ele tem uma família para cuidar. Então vamos administrar o tempo e a família que Deus nos deu. Conclusão: após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo, amém? Então que Deus abençoe você, que nós possamos aprender a gerir, né? A gerir, a administrar, a ter aí um controle de todas as coisas que nós fazemos dentro do tempo que nós temos aqui, porque o tempo é o nosso amigo, mas também ele é o nosso inimigo, amém?